Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, às 6 horas do dia 14 de abril. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito gostoso e que eu imagino que todos gostem. Nós vamos falar de viagem. Nós vamos falar da viagem como o resgate de uma paixão. Então, eu imagino que todos vocês gostem de viagem, né? Com raríssimas exceções, eu escuto alguém dizer: ah, não, prefiro ficar em casa. Ah, esse negócio de faz mala, tira mala, põe mala, fecha mala, aeroporto, essas coisas todas. Mas a grande maioria de nós, e eu me coloco bem nisso, a grande maioria de nós gosta de viagem. E por que isso? Gente, porque viagem é o novo. Viagem é lavar a alma e o corpo. Viagem é fazer contato com aquilo que no dia a dia a gente deixa passar, porque os casais hoje, todos trabalhamos, então às vezes quando voltamos para casa, o que menos se quer é ficar junto, porque é tanta coisa, questões com filhos, agora filhos em quarentena. Então, assim, e eu sei que nós estamos em tempo de quarentena, em tempo de isolamento social, mas é importante dizer que isso é por um tempo, nada é para sempre. Eu acho que essa questão do focar que isso é por um tempo dá um alívio na gente. E quando a gente tem um limite, a gente pode lidar também com todas as possibilidades. Então, e aí eu fico pensando, enquanto a gente não viaja, o que nós podemos fazer? Eu tenho umas dicas aqui para o casal fazer em casa. Sim, fazer em casa. Eu sei que muitas pessoas deixaram de viajar. Eu, inclusive, deixei de viajar, de fazer uma viagem no começo de março, e como nós aqui, muitas pessoas também deixaram de viajar. Mas vamos pensar comigo o que cada um de nós, cada uma de nós, com os nossos parceiros, o que podemos fazer, mesmo em casa, até para resgatar essa paixão. Não deixar só para o tempo de viagem. Vocês concordam? Porque muitas vezes a gente coloca o foco tudo na viagem, tudo em viagem e esquece as possibilidades que tem no dia a dia. Então, uma coisa que eu gosto de falar e de sugerir para os meus casais em terapia, é o seguinte: tudo começa com um sonho, não é isso? Então você sonha em fazer uma viagem, alguém te mostra uma figura, te mostra uma foto e você tem vontade de conhecer aquele local. E hoje, gente, eu tenho uma convidada especial. Trata-se de Daniele Meirelles, ela é CEO da FRT, Operadora de Viagens de Foz do Iguaçu. E nós vamos conversar com a Daniele sobre as possibilidades de viagem. Boa noite, Daniele. Oi, tia. Posso chamar de tia? Não, né? Oi, doutora Feliz aqui, né? Como queira. Como queira. Afinal, falei Meirelles, quem está antenado sabe que meu Sabe, né? sobrenome é Sabe, também Meirelles. que o Então, nosso amor Daniele, vai além do profissional, né, tia? exato. Então, É. Daniele, eu queria que você se apresentasse. Fala para a minha audiência
quem é você, com que você trabalha, qual que é o desafio que você vive no seu dia a dia, para que a Bom, gente então possa vamos começar um lá. bate-papo. Primeiro, gostaria muito de agradecer o convite. Falar de viagem realmente é algo maravilhoso. E eu achei assim muito bacana e oportuno o tema. Eu acho que realmente a viagem ela tem múltiplos significados e aí basta você encontrar para você qual é, né? E eu fiquei muito feliz. Então, eu me chamo Daniele, eu trabalho aqui na FRT, que tem a sua matriz localizada em Foz do Iguaçu. A FRT operadora é uma operadora de turismo e a gente trabalha com foco nos agentes de viagens, ou seja, nas agências de viagens, juntando, né, fazendo essa conexão de produtos para que os nossos clientes possam vender para os seus clientes finais, para os seus viajantes, para os que vão viajar. Certo. E você está nesse ramo já há muito tempo, né, Daniele? Já. Então, assim, eu nasci no turismo. E, enfim, me formei. Ó, tô vendo umas amigas minhas aí entrando, porque eu compartilhei a live para todo mundo. Bem-vindas, Obrigada, amigas da gente, por Dani. vocês estarem aqui. E Uhum. viajar é sempre um tema muito. Eu vou dar uma arrumadinha aqui, que eu tô achando que eu tô meio cortada aqui. Isso. Ficou Isso. melhor assim. Agora eu te Então, vejo. viajar é um tema que move muito, né, tia? Então, eu estou no meio do turismo desde que eu nasci. Mas eu trabalho com turismo há 18 anos. Então, eu me Certo. formei, a minha formação, eu costumo dizer assim, que eu sou arquiteta por formação, mas sou especialista em viagens reais. Gosto muito desse tema, gosto muito disso, e eu sempre foco, principalmente as minhas viagens pessoais, exatamente em descobrir como aproveitar de um destino de uma forma muito real, porque eu acredito muito nisso. É interessante você falar, porque é um tema que também, Daniele, me apaixona. Eu comecei no ano 2 do meu casamento, nós começamos viajando e passamos 53 dias na Europa, visitando 13 países. E você imagina, Ai, uma delícia. 1972. E era uma delícia. Eu lembro, nós tínhamos muito menos condições financeiras do que atualmente, mas, gente, era uma delícia. Então, assim, eu sempre aproveitava nas viagens para reciclar a relação, para estar junto, para a viagem para mim sempre foi um afrodisíaco. Só para te contar, não sei se você já tinha entrado na família nessa época, mas assim, que de repente a minha memória não atingiu isso. Com Faz vinte e 20 anos que eu cinco tô na anos, família. é um pouquinho, antes um pouquinho. Quando nós fizemos 25 anos de casados, eu quis ir para a Rússia. Gente, que paixão! E nós fomos. Eu jamais esqueci essa viagem. Depois, quando nós fizemos 40 anos de casado, também eu quis ir para a Grécia. Então, eu estou falando de viagens fora do Brasil, viagens longas, tal. Não, eu queria também te dizer que eu curto também pequenas viagens, não é, Daniele? Porque, assim, a questão não é para onde você vai, para onde a gente vai, digamos, vou voltar um pouquinho, é ótimo conhecer lugares novos, pessoas novas, tudo novo, mas também olhar as coisas, olhar outras cidades, de repente até conhecidas, também com um novo olhar. Não sei se você concorda com isso. Também tem um novo olhar, porque aí é olhar para dentro, né, Dani? É olhar para É, dentro, é o casal. a viagem, ela tem vários significados, né? Ela te proporciona vários significados. E quando a gente fala de uma viagem a dois, enfim, eu vejo infinitas possibilidades aí e todas elas muito benéficas para
o relacionamento, para o casamento, enfim, qualquer que seja a relação íntima que você tem com alguém que você está viajando. Então, a Exato. viagem, eu acredito que ela, assim, ela te extrai da tua rotina e te coloca Exato. num novo cenário, com uma nova cultura, com, com, com novas pessoas, com novas oportunidades e até mesmo com uma ressignificação do tempo de qualidade que você vive com a outra pessoa. Porque vamos pensar assim, né? Se você está num relacionamento há muito tempo, enfim, já conhece a pessoa de trás para frente, de frente para trás, já conhece tudo. Como é que Então, começa, como é que é o meio. exatamente. E assim, de Exato. repente, numa viagem, quando você está inserida dentro de algo que você não está habituada, outras coisas dentro de você são despertadas nesse momento. Então, às Aham. vezes você desperta, sei lá, é, a comunicação de uma outra forma, você pode despertar os teus sentidos de outra forma também, porque os Exato. lugares, eles te proporcionam isso. E Proporciona enfim, emoções, né, exatamente. E Daniela? que são reações diferentes das reações emocionais que a gente tem ali no dia a dia. Então, a Aham. viagem, ela desperta muitas coisas novas dentro da gente. E, assim, muito Uhum. particulares para cada um. Então, eu acredito, assim, que a viagem, ela, embora ela não faça parte da cultura de muitas pessoas, né? Ela deveria ser enxergada como um investimento no relacionamento, como um investimento na relação que você tem. E É, é muito importante. e você então se abre para conhecer um novo detalhe do parceiro, né? Uma nova forma. E você sabe uma coisa tão simples que eu gosto demais, que às vezes no dia a dia a gente perde, Dani, é o contato visual. É, Sabe, aquele é, contato visual, aquele olhar de flerte, de sedução, que às isso. vezes a gente vai perdendo, e de repente, às vezes, você nem olha direto para o parceiro, Sim. porque tem tanta coisa para fazer. Então, assim, acho que é importante resgatar esse olhar, o olhar de sedução, o toque, o beijo, o abraço. Então, quando a gente está noutro espaço, a gente também se coloca noutro tempo, a gente sai dessa rotina. E muitas vezes a rotina chega a ser um pouco massacrante, porque nós temos que dar conta. O goiano fala que tem que dar conta. Não sei se você já assimilou isso, né? Sim. O goiano fala, ai, tem que dar conta de tanta coisa, tantas coisas. A gente vai perdendo essa questão. Então, Sim. outra coisa, reviver momentos do passado. Então, por exemplo, você está lá nos seus 20 anos de casada e lembra aquele início, né? Aquele início lá, não sei se a memória está boa, lá em Baturité, lá no Baturité. Não, foi em É. outro local. Então, Não, foi você... aqui que bateu. Não, eu falo assim, eu estava querendo dizer outra coisa. Lembrar-se quando você está hoje com a pessoa, seja em viagem, e eu quero também falar a importância de reviver essas questões, Daniele, enquanto a gente está em casa. Porque nós podemos sonhar, nós podemos nos transportar para esse momento paradisíaco, para uma ilha. E existem tantos locais, né, Daniele? Depois eu vou pedir para Muitos, você falar as muitos. possibilidades de locais para casais. Mas, Eu acho que assim, assim, né? existe tanta possibilidade. Sim, Essa criação de memórias, né, ou de resgate de memórias, já começa no planejamento, na escolha do destino. Você já começa o teu sonho, exatamente. viver teu sonho nesse momento, né, no Exatamente. planejamento, que vai se finalizar com a realização da viagem. Então, Isso. tudo isso são ferramentas que a gente pode usar
né, e cada um pode aplicar aí dentro do seu relacionamento para reviver, como você bem disse, né, essas situações já vividas e também viver novas situações, trazer novas memórias, criar novas memórias. Então, eu Exato. acredito que assim, a viagem, ela começa já no planejamento. E Uhum. enfim, esse fabricar de memórias, né, começa ali naquele momento. Você Uhum. já sai da tua rotina, já sai daquilo que você está emergido no teu dia a dia, imergido, aliás, no teu dia a dia, você sai naquele momento que você se transporta já em mente, né, em Em pensamentos para mente. esse lugar. Então, É. assim, existem muitos roteiros variados, existem muitos lugares, existem muitas cidades que proporcionam isso. Porque, né, como você disse anteriormente, a rotina, ela muitas vezes ela nos tira momentos preciosos, como esse momento de olhar, como esse momento enfim, é, De ler o tocar, né? outro, né? Exato. Sentir o outro. Porque às vezes, né, você tá lá naquela correria, sei lá, vem o maridão, vem o parceiro ali, você fala, ai, pelo amor de Deus, tô correndo agora, não sei o que. Então, a viagem, ela vai te dar esse tempo, ela vai te entregar esse tempo, que é o momento que você vai estar ali. Você e a outra pessoa. E Então, eu eu acho acho que o que importante é a pessoa, né, o casal, saber se colocar na situação. E você falou muito bem, até queria que você nos dissesse sobre alguns locais específicos, porque o Brasil é de uma riqueza, né, de possibilidades, de cidades, conforme o gosto, né, do casal. Então, você pode ir para a sim. montanha, você pode ir para a praia, você pode ir para um hotel fazenda, você pode fazer uma viagem cultural. E também fora do Brasil existem tantas possibilidades. E eu Muitas. queria saber se você lida com aqueles hotéis. Uma vez até você me sugeriu um, se não me engano, foi em Paris, hotéis boutiques, que eu acho Sim. um charme, Sim. sabe? Hotéis boutiques, ou hotéis também assim. É um dos meus sonhos, tá? Sabe, na França tem aqueles locais antigos castelos, né? Que Uhum. são dirigidos pela família, então é o Sim. marido, a esposa, os filhos. Então, assim, eu queria que você focasse para nós como escolher roteiros românticos para casal. Porque hoje o tema não é só viagem em si. Porque a viagem é uma infinidade de emoções que a gente pode viver. Viver o desconhecido, sabe o que eu adoro? Ser totalmente desconhecida, né? Me Muito. perder numa cidade, eu não sei. Bom, eu sou menos orientada Sim. geograficamente. Então, eu Mas queria assim, saber se assim, perder em que viagem é mais? maravilhoso, né? É Se muito bom. perder e se achar, é tudo de bom. Então, fala para Sim. nós, Daniele, roteiros românticos. Existem, como você mesmo disse, né, existem infinitas possibilidades. Desde Brasil, desde roteiros assim que sejam mais acessíveis, até coisas mais diferentes, exóticas. Então, existem muitos hotéis, muitos destinos que são especializados em receber casais e que promovem exatamente isso que a gente estava falando, momentos únicos, momentos diferentes, Aham, momentos fora da rotina. Então, assim, em termos de Brasil, nós temos praias que são paradisíacas, que é calor o ano exato. todo e que você pode desfrutar de um passeio de barco o dia todo, parar em praias que são desertas, ficar você, o seu parceiro ou parceira com a comida ali. Enfim, existem milhões de possibilidades. Tudo Uhum, começa, como eu disse antes, no planejamento, né? Então, ter uma exato. pessoa que te assessore nisso vai fazer assim com que 50% do sucesso da sua viagem esteja encaminhada. É muito importante o planejamento do destino, porque não adianta
eu comprar uma viagem para praia se eu sou uma pessoa de montanha, ou vice-versa, Exato. né? Existem Eu acho que perfis. acho que o turismo deve trabalhar bastante com a psicologia, né? Quer dizer, Isso, eu sempre falo receber a isso. pessoa, saber quais os gostos, os É, desejos e eu, outra coisa, é, como negociar, não é? sim. Porque às vezes um casal, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Então, Isso, é isso, super interessante. Eu costumo isso. sugerir, sabe o quê, Daniele? Que as pessoas, que os casais combinem, tá? Essa viagem de, digamos, vamos colocar aqui de setembro, né? Colocando um pouquinho assim as possibilidades reais, você escolhe. A outra viagem eu escolho, porque assim, às vezes os casais, Daniela, eles se desencontram. E aí, Uhum. quando a viagem é, por exemplo, do marido, a mulher fica mal-humorada. E vice-versa. Quando a viagem é da Sim, mulher, o marido fica também mal-humorado. Então, acho que sim, começa daí, começa daí esse acordo, não é? Porque sim. tudo na vida existe negociação. Você É, negocia com parceiro onde vamos, que restaurante vamos utilizar, tudo mais. Então, assim, eu acho que viagem faz com que a gente alargue, expanda a nossa consciência. sim, Não é mesmo? Você concorda, sim. Daniela? Concordo, concordo. E é bem isso mesmo. É muito de psicologia um com o outro, porque, Exato. obviamente, né, uma coisa que é de comum sonho é muito mais fácil De dar enfim, de certo. chegar a um denominador comum, né? De dar certo. De Agora dar tem um certo. desafio também, assim, não, pera lá, eu gosto de praia, o outro não gosta tanto de praia. Como é que nós vamos combinar? Como é que a gente vai ajustar isso dentro da nossa relação? Aham. E assim, eu sempre falo, eu combino isso muito com o meu marido, né, com o meu parceiro, que a gente pelo menos uma vez por ano tem que sair um pouquinho, nós dois. Eu Com adoro viajar com minhas certeza. filhas, eu Com adoro estar com a certeza. minha família, mas assim, nem que seja a gente passar um final de semana e assim, quando a gente fala de viajar, as possibilidades são muitas, gente. Não precisa assim ser nada Nada. estrambólico, não precisa ser nada Isso. assim fora do normal, excepcional, né? Não precisa ter nada. Às vezes, o que você precisa é realmente um tempo Estar de junto. exclusividade, de doação, Isso, isso. né, De estar com junto. a parceira que você o parceiro ou a parceira que você divide a tua vida. Eu falei parceira porque tem bastante meninos nos vendo também. Então, Eu vi. assim, Eu tô vendo. então, assim, é Bem-vindos, importante que meninos. temos meninos. Então é bem importante que assim cada um pense. E não precisa ser uma viagem cara, uma viagem para o exterior. Exatamente. Às vezes você passa um dia num hotel fazendo uma programação de spa, fazendo um day use, que os hotéis precisam, eles vendem isso, eles Uhum. possibilitam esse produto. Às vezes pronto, é o que bastou para a gente Exato. sair da rotina. A gente tem muito esse Aqui, hábito aqui, nós, na nossa casa. As pessoas até dão risada quando eu conto isso, mas é uma verdade. A gente adora ir nos hotéis que a gente tem aqui perto. A gente pega na sexta-feira, bota as malas dentro do carro e é e como. parte. Aqui em Goiânia, nós sempre que aconteceu, a Dani saiu. Vamos ver se ela entra novamente. Aqui por perto, ela saiu. Aqui por perto de Goiânia, nós temos Pirinópolis. Ai, gente, é uma cidade super linda. Quem conhece sabe do que eu estou falando, e quem não conhece, eu sugiro que conheça Voltei. Pirinópolis. Ótimo. Eu estava aqui falando, Dani, é importante viagens perto que sejam práticas. Por exemplo, você Uhum. sai sexta, volta domingo, aqui por perto, não sei se você já conhece, deve conhecer, imagino, Pirinópolis. Gente, que lugar mais gostoso, Pirinópolis, perto de Brasília, Chapada dos Veadeiros. E aí, em Foz, o que é perto
que dá para você sair numa sexta, final de tarde, se puder, ou de sábado para Sim. domingo. Quais É, são as possibilidades que tem por aqui aí? tem bastante possibilidades, assim, tem coisas assim muito únicas, assim, e pouco conhecidas. Mas recentemente eu estive na Argentina, tive o prazer de ficar hospedada no Hotel das Cataratas de lá, que é o Meliá. Então, assim, Uhum. foi sensacional, uma experiência única. Você acordar dentro das cataratas é algo Ah, assim de imagina. muita contemplação e de muito agradecimento. E como a Thalita disse ali, que é uma amiga minha, que ela é coaching, ela falou assim: viajar é trocar a roupa da alma. E é Exatamente. exatamente isso. Não importa, gente, pequenininho, nem que você vá para um sítio, nem que você, Para enfim, vá fazenda, para o para uma sítio, para fazenda, onde para qualquer for. lugar, que hoje tem muitas possibilidades de você conhecer. Ontem mesmo a gente fez um treinamento que você vai. Pode ir na casa de uma família lá no Rio Grande do Sul, eles mostram como é a vida deles, enfim, como que tirar o pão do forno, são experiências, viajar é realmente você trazer para dentro de você novas experiências através de novas Isso, culturas, de novas paisagens, novas arquiteturas, novas cabeças. E assim, eu penso exatamente. que você nunca volta igual de uma viagem, você sempre vai Não, voltar diferente. E dentro de uma viagem, principalmente uma viagem a dois, sempre você vai ter algum tipo de ganho, seja pequeno ou seja gigantesco, o impacto que essa mudança vai trazer para o exato. seu relacionamento. E Então, eu acho aí que nós assim, estamos falando em benefícios da viagem para o casal, é né? isso. Às vezes os casais passam por problemas, passam por dificuldades, sim. E uma viagem possibilita, digamos, fechar um ciclo e começar um outro. Uma viagem possibilita a gente entrar para dentro, né? Cada um entrar para dentro de si e pensar o que é mais importante. Porque às vezes a gente se perde nessa quantidade de estímulos que existem na vida de hoje, na vida de cada um de nós, tanto de trabalho como amizades. E você estava dizendo há pouco que você gosta de viajar a dois. Eu também adoro, adoro. E às vezes, e cultivo isso. É interessante que parece que é interessante que acho que eu tive uma intuição esse ano. Eu pensei assim, não, nós estamos com um novo tempo na família, que é a chegada de uma bebê, filha do filho mais novo, a Beatriz. Então eu resolvi, não, esse ano eu vou ficar aguardando a Beatriz. Mas fora isso, eu acho que eu tive uma intuição. Antes de tudo isso acontecer, uma pessoa lá está falando Gramado, um lugar romântico. Amo de paixão Gramado. Inclusive, ó, Gramado, eu não posso ir Canela. para Paris. Eu quero ficar num Vou para castelo. Gramado. Lá em Gramado tem castelo que você pode ficar, que é o St. Andrews, e tem um novo que recentemente inaugurou, que ele é todo inspirado na França. É maravilhoso. Eu agora não lembro do nome, mas eu vou tentar me Depois você lembrar me até dá o essa final, dica, tá? Essa que dica você é me dá. sensacional. O lugar é incrível, incrível. E como a Thalita falou, Gramado proporciona muitas coisas românticas. Lá você pode fazer Aham. degustação de fondue a dois. Você tem várias coisas, vários Várias restaurantes que são vinícolas, né? focados, várias Vinícolas. vinícolas. Eles têm a Exato. vindima lá muito forte. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, não, para eu fazer uma viagem a dois que vale a pena, eu vou ter que ir para muito longe. Não, eu quero ir para É, Maldivas. Poxa, Maldivas é muito legal, claro, é também meu é, é. sonho. Mas assim, de qualquer forma, o Brasil oferece. Vamos pensar que nesse momento a gente vai viajar, sim, no segundo semestre, mas a possibilidade de ser pro Brasil mesmo, nacional, é muito maior do que internacional. E o Exato. Nordeste tem, o Sul O tem, gente, Nordeste. até mesmo São Paulo tem roteiro gastronômico romântico, então, assim, tem Exato. coisas para se fazer a dois. Rio de Janeiro tem. Então, o Brasil é muito rico e é muito diversificado.
exato. Então, É um Colline de lugar que eu France ali, ó. gosto, Colline de Colline France. de France. Obrigada, Diego! Uma pessoa postou aqui uma cidade que eu amo de paixão. Até faz um tempo que eu não vou, que é Campos do Jordão. Gente, para Campos do mim, Campos Jordão. do Jordão é Sim, paradisíaco. Não sei sim. se porque aqui, Daniela, você sabe, né, que Goiás é muito quente, as roupas de frio ficam lá guardadinhas, guardadinhas. Então, Fernando de Noronha, a Fernando de Flávia está Noronha, falando. sensacional. Então, Sensacional. Aí, se a gente for pensar um pouquinho no Caribe, né? Tem Turks and Caicos, que é super diferente, que é um lugar muito bonito, é uma ilha bem paradisíaca, uma ilha britânica. E, enfim, eles têm algumas coisas, algumas ilhas bem pequenininhas, privadas ali na redondeza, e eles levam aham, o casal lá, e o casal passa o dia sozinho, então dá para fazer muita coisa que não dá para fazer na rotina. exatamente. É. Então, assim, uma coisa que eu quero dizer também é o seguinte: às vezes, acho que esse é um aspecto psicológico importante para falar. Às vezes, o casal, como é que o casal erra nisso, né? Às vezes, o casal fica focado no local. Então, todas essas possibilidades que você está falando aí, ai, tem bem uma meia dúzia que eu gostaria de depois você me passar as dicas. É, O Diego tá nos vendo, mas ele tá anotando ali. tá ok. Então, às vezes, onde é que os casais muitas vezes erram nisso? É porque eles põem, colocam no local a solução, a resolução dos Não, problemas. E isso o casal, muito provavelmente, se colocar somente no local, ai, local maravilhoso, um local que eu quero ir ainda é Provence, meu Deus, aqueles campos de lavanda para tem. mim, desde novinha eu quero ir, ainda vou, viu, Dani? Então, quando os casais colocam somente no lugar afrodisíaco, praia maravilhosa, montanha com fondue, às vezes eles se frustram. Então, o importante é, enquanto não dá para viajar, fazer uma viagem interior. Sabe, focalizar, Daniele, quem sou eu hoje? Como é que está a minha parceria? Muitas vezes os casais não gostam de ceder. Então, nós precisamos ceder. Nós precisamos ter flexibilidade. Porque Sim. quando eu cedo algo para o meu parceiro ou para a minha parceira, no futuro próximo, não que a gente deve fazer isso simplesmente para receber em troca, mas se eu sou maleável, se eu sou gentil, e nesses tempos que nós estamos todo mundo em casa 24 horas por dia, fechados em casa, trabalhando cada um naquilo que é seu, nós precisamos cultivar a gentileza. Por quê, gente? Gentileza gera gentileza. Então, quando nós entramos, eu costumo falar assim, pegar os olhinhos e olhar para dentro, né? É, Uma pessoa acabou de é. falar a mesma coisa. Então, Sim. pegar meus olhos e virar para dentro. Como eu estou nesse momento? O que eu quero dessa parceria? Porque quando a gente sabe o rumo que a gente quer tomar, quando nós sabemos onde nós queremos chegar, os caminhos se abrem. Né? Eu Sim. gosto, Dani, de uma fala de um poeta espanhol que diz o seguinte: caminhante não há, se não me engano, é Antônio Machado. Caminhante não há caminho, faz-se caminho ao andar. Então, se eu sei simbolicamente que eu quero conservar aquele parceiro, que é a pessoa com quem, parceiro, parceira, é a pessoa com quem eu escolhi estar, né? Eu vou deixar de tanta picuinha ou de, não é mesmo? Às vezes os É. casais
Não sei se você percebe isso. Imagino que lá, discutindo as viagens, deve aparecer muito. Não sei, os casais, às vezes, ficam querendo ter a última palavra. Sim. Né? E isso não tem gênero, não. Às vezes é a mulher que quer ter a última palavra, às vezes é o homem que quer ter a última palavra. Então, assim, ser maleável, ser flexível, porque, inclusive, nesses tempos de agora, é isso que está sendo pedido para nós, né, Daniela? É. Que sejamos maleáveis, que olhemos para dentro de nós e saibamos o que nós precisamos. É. Uma pessoa está dizendo ali, ó. Eu nunca fui tão elogiada pelo marido. Toda noite faço jantares de inspiração. Tô É me isso, sentindo gente. a Masterchef. É Na isso verdade, mesmo. assim, né? Quando a gente fala em viajar, nós, assim, também temos que viajar em outras coisas. E assim, esse é um tempo que todos nós estamos tendo a possibilidade de conviver mais com a nossa família, estar mais próximo da nossa família. Então, enquanto você ia falando, assim, me veio uma coisa muito na minha cabeça, assim. Muitas pessoas falam assim, ai, mas eu vou viajar com meu parceiro, o que eu vou conversar com ele? Nossa, Meu mas, Deus, né? tem tanta O coisa, que eu vou né? falar? Ai, será que a gente vai ter assunto? Então, olha o exercício que nós estamos fazendo agora. E realmente, assim, todo mundo teve um momento em que falou assim, aquele choque, assim, tipo, meu Deus, agora todo mundo em casa, todo mundo, né, dividindo as tarefas e tudo mais. Então, assim, isso passou pela cabeça de todo mundo e todo mundo teve que se readaptar, né? Mais ou menos Exato. assim, nós começamos o ano com um plano de voo assim na cabeça, grande parte das pessoas imagino que façam um planejamento ou deveria fazer, né? E a gente teve que ajustar a nossa rota, assim. E Exato. isso pode ser feito dentro de casa. Então, é um momento da gente se reinventar, da gente pegar e resgatar realmente. Poxa, senta, cria memórias agora, Isso. nesse momento, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Resgata Exato. aquele livro, sonha junto, olha onde nós vamos. Eu e as Exato. meninas aqui, Colocar. a gente fez um exercício assim, a gente fez um muralzinho e a gente colocou alguns pensamentos, a gente selecionou algumas fotos de algumas coisas, enfim. Ainda a gente não montou, mas vamos fazer isso num próximo momento. Então, são momentos preciosos e realmente nessa situação que a gente está, a gente tem essa possibilidade que é uma oportunidade gigantesca de realmente olhar para dentro de si, que não é algo fácil, é algo que muitas vezes é doloroso, mas é muito Isso. importante e muito válido, porque eu falei pro meu marido esses dias, eu falei, olha para dentro de você, porque é libertador. A partir do momento que você entende aonde você está, fica muito mais fácil seguir para onde você quer. Então, eu acho que Isso aí, é um Dani. momento muito bom. Uma coisa importante também é o seguinte: a intimidade, às vezes, ela revela para cada um de nós coisas nossas que nós não gostamos de ver. Porque muitas vezes os casais sabem muito bem apontar para o outro aquilo que, por exemplo, eu percebo Apontar. que meu parceiro não está legal, e aí ele também aponta para mim. Então, quer dizer, isso é uma tendência do ser humano. Principalmente, isso é normal, viu, gente? Não se aperreie, isso é normal. Porque o principal disso tudo, Daniele, é a consciência. Porque se eu Sim. acordo num dia mal-humorada, tudo mais, e começo a vigiar, começo a apontar para o outro aquilo que eu não estou achando legal, é muito importante olhar para dentro de si, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente aponta para o outro está aqui dentro. Um espelho, né? É um espelho, então é muito importante. Aí nós estamos assim ampliando o tema viagem, não só viagem a um local específico, mas a viagem interior, não é mesmo? Que é muito importante. E se nós, cada um de nós, cada uma de nós, tivermos essa consciência de quem eu sou, o que eu quero,
o caminho se abre. Você percebe isso? Né? Sim, Então, sim. assim, mais uma coisa eu queria falar. É, o que será? Eu queria que as pessoas participassem. Quais são, segundo o seu ponto de vista, você que está aqui nessa live, nossa, minha e da Dani, quais são os ingredientes que você considera mais importantes para que uma viagem a dois seja maravilhosa? Nós estamos esperando as respostas, Isso. se alguém quiser responder. Assim, tia, só queria complementar um pouquinho, voltar um pouquinho ali para trás, né? Quando você falou assim, ai, não coloca toda a tua expectativa no destino. E realmente o mais importante quando a gente fala, né, no significado de uma viagem, claro, a escolha de um destino é importante, com certeza, mas a Com certeza. jornada, o caminho que você vai percorrer até lá O caminho, exato. é muito mais valioso, eu acredito. E tem que ser realmente olhado com muito carinho, porque não adianta, né, você se matar e depois chegar lá no destino e, né, aí você não construiu um caminho Um bacana. caminho, exato. Então, eu acho que a viagem realmente ela tem várias etapas. Esse é um momento que a gente pode viajar dentro do nosso lar, trazer coisas Exatamente. novas dentro do nosso lar, enfim, trazer Companheirismo, a experiências de Dani está fora aqui para falando. dentro. Companheirismo. Companheirismo. Você sabe uma E, coisa? Afinidade, percorrer o caminho juntos, considerar e escutar o outro. É isso aí. Porque não adianta ir para lugares que somente um dos dois gostam. É é, ter a parceria, companheirismo, paciência e a esposa ser e amorosa. entender, né, Os que quando dois, você está né? indo para um lugar que é o teu parceiro que gostou ou escolheu, que é o momento de você servi-lo. E quem Aham, serve é muito maior, né? Eu acredito que a pessoa que tem isso, essa questão de servir, ela se torna aham, muito maior e com certeza traz benefícios gigantescos a um relacionamento. Então é exato. compreender que pode não ser a tua escolha, mas é o momento de você servir e fazer a pessoa que escolheu É, feliz. e tem uma coisa, né, Dani? Porque quando você doa, você recebe também. É isso que você está Sim, falando. Quando sim, você doa, você recebe. Porque tem aquela máxima, né? É doando que se recebe, não é mesmo? sim, Então, e isso serve para qualquer situação. Então, sim. são muitos os ingredientes que a gente pode colocar numa viagem. E, e a viagem começa no sonho, No porque sonho, tudo na começa no cabeça. sonho, tudo Tudo começa começa na na cabeça, cabeça. né? Aliás, a viagem, a sexualidade, muitas pessoas falam, eu não penso em sexo. Não, gente, tudo começa aqui. Se eu barro, eu não estou conseguindo ler o que ela está falando. Conversando sobre nossas boas lembranças. A maioria envolveu viagens e lugares que fomos juntos. É isso. É isso Então, aí. assim, acessar as memórias, gente, porque acessar as memórias, nossas boas memórias, é viver de novo, É. é ter vontade de resgatar e, de repente, ir novamente no lugar que foi muito bom, ou conservar o espírito, né? O espírito que as Sim. pessoas estavam, que o casal estava E hoje a gente tem a naquele. tecnologia a nosso favor, né? Então, assim, a gente pode realmente viajar através, né, estando sentado na sua sala. Então, poxa, Exatamente. lembrou daquela viagem maravilhosa que fez com família, com marido, com a esposa, com o companheiro. Põe no Vai lá YouTube de ali, novo. vai, acessa blogs de viagem, vê o que que tem, vê os restaurantes, porque às vezes você vai olhar e fala assim, poxa, a gente esteve ali, nossa, olha aquilo ali mudou. E, E outro, traz essas e outra memórias coisa, boas. aí eu não me lembro mais desse lugar. Que às vezes um lembra, o outro não lembra, né? Ah, mas É, nós fomos lá, aconteceu isso, 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 você estava assim, assim, assim. Então, tudo isso, exatamente. gente, é mágico
quando nós conseguimos acessar aquilo que é nosso. E às vezes, gente, nós ficamos tanto à procura da felicidade que muitas vezes a gente não percebe que ela está logo ali. É. E também queria falar uma coisa, Dani, que eu percebo muito dos casais e que eu me lembrei disso agora, vou falar, não necessariamente em questões de viagem, mas na vida em geral, é o seguinte, existe a tendência, quando os casais não estão bem, existem duas tendências. Ou eu vejo a pessoa real, como ela é, e eu aceito a pessoa e tento conviver da melhor forma possível, ou então existem outras possibilidades. Eu demonizo aquela pessoa, tudo que a pessoa fala, o outro ou a outra bota defeito. Então, assim, eu acho que relacionamento, resgatar a paixão, tem a ver com aceitar o outro exatamente como ele é. Sem idealização, é o santo, tal, é a santa, sem idealização, mas sem demonização. É. Porque o contato com a realidade, ele nos liberta, né? É. A verdade Esse é um liberta. desafio, né? É um desafio, acho que bem grande É um e, assim, é um desafio. desafio para a maioria dos casais, porque esses dias eu ouvi uma coisa bem interessante, né? Que você não casa com a pessoa, você casa com a expectativa que você tinha da pessoa, é mais ou menos isso. Exato. É Então, isso que eu assim, estou quando ela não falando. atende essa tua expectativa, você que fica louco, né? E aí acontece É, exatamente isso. Enquanto você ia falando, eu falei, meu Deus do céu, será que tem uma fórmula? Porque eu acredito que todo mundo passa exatamente por isso, exatamente por casar com a expectativa que você mesmo criou do... é. Você casa com o homem ou a mulher ideal, aquilo que você acha. E é É, interessante, o começo da paixão é isso que acontece. Então, nós gostamos de futebol, nós gostamos de balé, nós gostamos disso. E aí, quando passa um tempo, os casais já têm mais liberdade, mais intimidade, mais companheirismo, a pessoa pode se dar o direito de falar, olha, eu não gosto de futebol, vai você no futebol, vai com seu filho. Ou ele pode dizer, não, eu não sou tanto de é. ópera e de balé. E E em outros acontece, né? momentos, eu vou ao programa dele porque eu quero estar bem com ele. E Ele aí, assim, vem ao aquelas programa coisinhas que meu, eram um charme já não são mais. já não são. Mas É, eu considero, Daniele, que isso é crescimento. sim. É mais crescimento quando a pessoa consegue se colocar e consegue ser ela mesma, né? E estar num relacionamento. Eu acho que isso é saúde, isso é Sim, vitalidade. Né? sim. E, muito, Então, e Daniela, assim, eu gostei muito de uma live, de um vídeo no YouTube seu que falava exatamente dessa alegria de viver. E parece que com o tempo, assim, não sei, né? Já aconteceu comigo, enfim, eu estou num outro processo agora nesse momento, mas assim, as pessoas vão se ficando de cara amarrada, assim, se mal humor, ficando com um humor de mau ruim, humor. assim, de mau humor, Uhum. assim. Então, eu falo porque já aconteceu comigo e, assim, eu tô agora num outro processo que é de realmente encontrar tudo que existe no teu dia a dia que te traga a alegria de viver e eu acho que esses são muito Exato. maiores, né, do que o outro lado. Então, isso é muito importante. Por isso a importância de olhar para dentro de você Exato. enfim, identificar aquilo que não está legal. Que não está legal e se colocar a caminho. E aí, nessa questão de se colocar a caminho, a gente precisa ter perseverança, a gente precisa saber onde quer chegar e realmente ter perseverança. Porque às vezes a gente tem um insight aqui, lê alguma coisa num livro, escuta num vídeo. Ai, que legal, tem que pensar nisso. Meia hora depois você já incorre numa coisa exatamente contrária. Então tem que
A gente tem que ter essas coisas em mente, né? Mas então, Daniele, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, nessa live tão gostosa que nós falamos de coisas super importantes, que são as viagens para lugares que nos trazem alegria, mas também olhando para as nossas viagens interiores. Porque eu sinto que se nós fizermos as duas coisas, viajarmos para fora, para o externo, né? E viajarmos conosco e tentarmos algo que combina, eu acho que a gente vai poder não só passar essa quarentena bem, seja o tempo necessário, porque nós, né, nós sabemos, é um processo, a vida é um processo, então o que nós estamos vivendo é um processo. E o importante é o que cada um pode tirar dessa viagem, porque é uma viagem, não é? É uma viagem que a gente está fazendo. Então, Daniele, muito obrigada pela sua participação. Foi fantástico. Um beijo aí para toda a família. Pode deixar que eu mando sim. Olha lá, que ó. Deus tá aqui atrás. Ó. Proteja. Deixa eu ver. Beijo. Laura. Tô com muita saudade querida. de você. Beijo. Eu também, minha querida. Vamos deixar passar isso. Quem sabe você vem cá ou nós vamos aí, né? Sim. Exatamente. Você está muito linda. Obrigada. Hoje nós falamos de viagem. Depois pergunta a sua mãe que nós falamos hoje de viagem, tá? Vou perguntar. Pode deixar. Um grande beijo, Dani. Você quer falar mais alguma coisa? Um beijo, tia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a todo mundo que entrou. E assim, ó, indico demais o perfil da Celisa Barbalho. Ela traz conteúdos maravilhosos, principalmente voltados ao casal, voltados a relacionamento. Então, gente, não deixam de seguir, pode seguir, bota aí para seguir e acompanhe os vídeos dela, que são muito, muito ricos, muito mesmo. Obrigada, Dani, pelas suas palavras, com muito gosto aqui. Já vai passar tudo isso, nós vamos nos ver. E fica aí a dica também para começarem a sonhar com suas viagens. De segundo semestre ou de final do ano. E a Dani está aí, FRT, né, Dani? FRT. FRT, operador de viagem. Então, gente, um grande beijo para vocês. Amanhã minhas lives continuam. O meu tema de amanhã, espera um pouquinho, deixa eu procurar aqui. Gente, essa mulher não para, ela traz muitas coisas maravilhosas, muito bons. O tema de amanhã, quero saber. De amanhã é super interessante também. Que pena, ela vai assistir, chegou um pouquinho atrasada, mas você vai nos assistir. O tema de amanhã, gente, é com uma psicóloga, minha colega, e nós vamos falar sobre só posso tocar você agora. Só posso tocar você agora. Então, amanhã, às 18 horas. Então, curtam o vídeo, entrem no meu canal, me deem sugestões. Compartilha aqui, né, no botãozinho. Aqui, ó. Botãozinho. Eu não sou tão entendida. Onde que é, Dani? Aí embaixo? É aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, ó. Tá bom. Então, os jovens são mais antenados, tá, gente? Mas eu estou me aperfeiçoando. Um grande beijo. Muito obrigada pelo convite. Amanhã. Um beijo para todos. Enfim, estou à disposição sempre. Tá ok. Tchau, então, beijo gente. Grande. Até amanhã. Beijo, querida. Tchau, tchau.